Então agora vamos conversar sobre medidas de tendência central, que são um componente importante de qualquer análise descritiva. Então são três as medidas de tendência central: média, mediana e moda. A média nada mais é que aquilo que todos nós aprendemos na escola, que é o somatório de cada medida, de cada participante, né, pelo número total de medidas. Então aqui no quadro do lado direito, um exemplo hipotético do livro do Norman Steiner, de 10 funcionários públicos, que número de pausas para tomar café ao longo de um dia. Então a gente tem aqui um funcionário com uma pausa, um com 3 pausas, um com 4, um com 7, 2 funcionários com 9, um com 11, um com 12, um com 16 e um com 18. Então, vejam, esses números estão aqui ordenados, mas para calcular a média nem precisariam estar. Então a média envolve 1 mais 3 mais 4 mais 7 mais 9, a somatória de todos eles, dividido pelo total de números, que são 10. Então essa somatória aqui dá 90, dividido por 10, a média é 9. E a notação matemática para isso, x barra, que nós temos aqui embaixo, é o valor que como a gente normalmente representa a média de uma variável. Aí nós temos o signo maiúsculo indicando o somatório de cada valor individual de x, então 1 mais 3 mais 4, ele é escrito pelo somatório de x, pelo sigma x, dividido por n, que é o número total de medidas que nós temos. Então, algo bastante simples. A segunda dimensão, quer dizer, a segunda forma, a segunda medida de tendência central que todos precisam saber é a mediana. E a mediana nada mais é que um número que divide os meus dados ao meio. E aqui eu preciso colocar esses dados em ordem, então aqui eu tenho uma outra sequência de números que, para simplicidade, vamos pensar que, de novo, são números de outra repartição pública ou de outra empresa qualquer, em relação ao número de vezes que as pessoas fazem pausa para o café. Então veja que eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Então, 11 números é um número ímpar. Então eu vou ter 6 números para um lado, 6 para o outro. Por quê? Porque a mediana é o número que divide essa distribuição ao meio. Que número é esse? É o 7. Por quê? Porque o 7 está bem no meio da distribuição, tem a esquerda do 7, metade dos números. Então eu tenho 1, 2 vezes o 3, 2 vezes o 5, 5 números. E à direita do 7 eu tenho outros 50% dos números, que é o 8, 9, 2 vezes o 11 e o 13. Então isso é a mediana, é o número que divide a nossa amostra ao meio, em duas partes, 50%. Em situações em que a mediana é a mediana de uma distribuição que tem números pares, como é o caso aqui, onde em vez de ter 11 eu tenho 12 números, o que a gente faz a gente pega os dois números do meio, os dois números que estão no meio, soma esses dois números, divide por 2 e chega a um valor. Então, nesse caso, 7 mais 8 dividido por 2 é 7,5. Então, a mediana desse conjunto de dados aqui seria 7,5. O terceiro componente que nós temos é a moda, enquanto medida de tendência central, e a moda se remete ao valor que surge com maior frequência dentre os meus dados. Então, olhando essa sequência de números aqui, a gente vê que o 3 foi repetido 2 vezes, o 5 foi 2 vezes e o 11 3 vezes. Isso quer dizer que a moda dessa distribuição é o número 11, porque foi o que surgiu 3 vezes. Num gráfico, então aqui eu tenho um histograma da distribuição de um score qualquer, e você vê que esse score mais alto, a medida mais alta aqui, né, cuja marcação está em torno de 2000, ela, em termos de frequência absoluta, esse é o valor da moda da minha distribuição. Obviamente eu também posso ter uma distribuição que tem dois picos com alturas semelhantes.
Nesse caso, eu falo em uma distribuição bimodal. Se eu tiver 3 ou mais picos, eu falo em uma distribuição multimodal. Quando eu tenho uma distribuição de dados que, como no gráfico do lado esquerdo, é uma distribuição simétrica, a média, a mediana e a moda possuem absolutamente o mesmo valor. Já quando eu tenho uma distribuição que tem um desvio, que tem algum grau de inclinação, então esses valores não mais convergem. A média, voltando aqui, a média acaba sendo o valor que é mais desviado da moda, porque a média é mais sensível a variações decorrentes de medidas extremas, que são os outliers, e nesses casos a mediana é menos afetada. A gente se diz que ela é uma medida mais robusta porque ela é menos afetada pela presença de valores extremos, e a moda permanece com um valor mais alto. Então, é isso que a gente vai conversar sobre medidas de tendência central. Em sequência, nós vamos conversar sobre as medidas de dispersão.